Bem-vindos! Meu nome é Tatiana e você está dentro do Invisível. Hoje vou fazer o resumo do 8º capítulo do livro O Continente Perdido de Mu. Vamos lá? Capítulo 8: O lugar do Yucatán entre as antigas civilizações. Abandonando os tesouros de Niven, irei levá-los agora à região do México chamado Yucatán. Esta península situa-se no sudeste do México. Limita-se no norte com o Golfo do México e a leste e sudeste com o Mar das Caraíbas. O Yucatán está literalmente juncado de vestígios de antigas civilizações, embora posteriores às cidades sepultadas de Niven. A América Central foi uma das primeiras colônias da Mãe Pátria, tornando-se então um império e tomando o nome de Mayax. Todos os edifícios dotados de esculturas da serpente de plumas, Kukulkan, têm 15.000 anos ou mais de idade. A dinastia Kan terminou com a rainha Mu, que viveu no 1º século da história do Egito. O Templo dos Mistérios Sagrados. Em Uxmal existe um antigo templo maia, que Le Plongeon, um arqueólogo, denominou Templo dos Mistérios Sagrados. As inscrições murais e a profusão de símbolos sagrados compõem um capítulo da história pré-histórica. Estas esculturas estabelecem um estreito elo entre os primeiros homens e os começos da Babilônia e do Egito. O símbolo mais notável descoberto no Templo dos Mistérios Sagrados é um diagrama cosmogônico de Mu, o diagrama da primeira religião do homem. Este templo tem mais de 11.500 anos. Plutarco relata que os sacerdotes do Egito disseram a Solon que as comunicações com as terras do oeste haviam sido interrompidas 9.000 anos antes, como consequência da submersão da Atlântida, que tornou o Oceano Atlântico impraticável devido à lama e às algas e à destruição por terríveis cataclismos do país situado além. Solon visitou o Egito em 600 a.C. A Atlântida foi submergida 9.000 anos antes. Assim, acrescentando 2.000 anos da nossa era a 600 anos antes de Cristo, mais 9.000, obtém-se a data de 11.600 anos antes de nossa era. Outras provas desse cataclismo destruidor nos são dados nas obras de um historiador espanhol, o professor Aguilar. Abre aspas. Num livro que tomei, aos idólatras havia o relato de uma inundação, a qual eles haviam dado o nome de dilúvio. Fecha aspas. Isso é confirmado pelas camadas sedimentares situadas na base dessas antigas construções. O desaparecimento das terras do oeste
foram submergidas muito pouco tempo antes da Atlântida. Le Plongeon encontrou uma inscrição nas paredes do templo que reza, abre aspas, este edifício é um monumento que comemora a destruição de Mu, as terras do oeste, de onde se originaram nossos mistérios sagrados, fecha aspas. Este templo foi erigido após o desaparecimento de Mu. Le Plongeon também encontrou uma inscrição sobre um dos corpos do edifício com as seguintes palavras, abre aspas, Uxmal foi destruída por 3 tremores de terra e 3 vezes reconstruída, fecha aspas. Os indígenas esclarecidos chamam-na hoje abre aspas, cidade 3 vezes construída, fecha aspas. As cidades sepultadas de Niven são relativamente vizinhas de Uxmal, e é muito provável que os cataclismos que as destruíram foram os mesmos que atingiram Uxmal. Na verdade, estes edifícios foram construídos há 11.500 anos, e alguns ainda antes, como por exemplo, os da dinastia Pepeu, que precedeu a dinastia Khan. O bispo Landa, que acompanhou Cortés no século XVI, consagra a antiguidade das ruínas maias do Yucatán. Em sua obra Relación de las Cosas, escrito há 400 anos, pode-se ler na página 328, abre aspas. Os antigos edifícios dos maias já eram, no tempo da chegada dos espanhóis, montões de ruínas, objetos de temor e de veneração da parte dos indígenas. Esses haviam perdido a lembrança daqueles que os construíram e do que motivou sua construção. Os sacerdotes maias escreveram livros sobre suas ciências e transmitiram seu saber a outros que eles consideravam dignos de serem esclarecidos. Possuíam livros que continham toda a história de sua nação e a dos outros povos com os quais eles haviam tido relações amistosas ou com os quais haviam estado em guerra. Nesses volumes encontram-se os relatos das diversas guerras, inundações, epidemias, pestes, períodos de fome e todos os acontecimentos importantes. Fecha aspas. Landa queimou milhares desses livros e 27 grandes manuscritos em pergaminho. Destruiu 5.000 estátuas e 197 vasos. Os grandes edifícios maias não desmoronaram sob o peso dos anos. Tampouco a mão do homem foi responsável por sua ruína. Sua destruição foi causada, sobretudo, pelos abalos vulcânicos e terminada pelas águas. Alguns antigos papiros egípcios falam destes cataclismos, assim como falam os filósofos gregos Platão e Plutarco. Depois das devastações causadas por estes cataclismos, que destruíram todas as construções do Yucatán e da América Central e extinguiram as populações, o país permaneceu inabitável durante muito tempo.
Mas assim que de novo tornou-se propício ao homem, os povos vizinhos o invadiram e se apoderaram dele. Eram as raças morenas que falavam a língua maia. Estas raças morenas ou vermelhas não tinham nenhuma relação com os maias, que eram uma raça branca. Embora falassem a mesma língua, eram radicalmente diferentes e, sem dúvida, procediam de muito longe. Eram novos colonos. As raças morenas da América Central e do Yucatán, que vemos hoje em dia, são descendentes destes diversos povos, uma mescla de 3 tribos, na maioria mongóis. As principais construções de Chichén Itzá estão ainda de pé, mas em ruínas. Foram erigidas no tempo das dinastias Pepeu e Kan. As estruturas da dinastia Pepeu são muito facilmente reconhecíveis, graças ao totem Pepeu, que lhes serve de ornamento, um elefante ou uma cabeça de elefante. Em todos os edifícios erigidos durante a dinastia Kan, seu emblema, a serpente de plumas, acha-se mais ou menos disseminado. Encontram-se inúmeras serpentes emplumadas em Chichén Itzá. Aqui no Yucatán, voltamos a encontrar, pois um costume observado por Niven na mais profunda das cidades sepultadas, representando este friso a vida de um homem. Por toda parte vê-se uma escultura ou uma pintura da serpente de plumas. Pode-se afiançar que este edifício tinha uma relação qualquer com a família real Kan. Esta dinastia foi a última dos monarcas maias de Mayaxe, e a rainha Mu foi sua última representante. Ela visitou a colônia maia do Nilo, no Egito, no primeiro século de existência da mesma, há 16.000 anos, conforme o relato do manuscrito troano. Os atuais indígenas do Yucatán não são de sangue puro. Os sobreviventes do grande cataclisma que destruiu o país e dizimou os maias foram subjugados por mongóis. No México, uma tradição asteca muito antiga diz que, abre aspas, os primeiros habitantes do México eram de raça branca, fecha aspas, e acrescenta a tradição, abre aspas, essa raça branca foi subjugada por uma raça de pele escura, e os mais morenos expulsaram os brancos da terra. O povo branco escapou em seus barcos e fugiu para uma terra ao leste, na direção do sol nascente, e lá se estabeleceu, fecha aspas. A tradição guatemalteca sobre esta raça branca loura, isto é, os primeiros habitantes da América, é, sem dúvida, a mais precisa, porque a capital de Quetzal se situava na Guatemala. Eila, abre aspas, quando o rei de Quetzal, com a raça branquíssima,
foi vencido pela raça escura dos invasores, recusou render-se, dizendo que não poderia viver em cativeiro, não sobreviveria. Então, com todo o povo que seus navios podiam transportar, fez-se a vela para uma terra longínqua, na direção do sol levante, e lá eles se estabeleceram. Prosperaram e se tornaram um grande povo. Durante a grande batalha, muitos escaparam e procuraram abrigo nas florestas, e nunca mais se teve notícia deles. Os outros foram feitos prisioneiros e vendidos como escravos pelos conquistadores. Fecha aspas. O quetzal é hoje o nome do pássaro nacional da Guatemala. Este nome lhe foi dado em memória de seu último rei branco. Escolheu-se este pássaro porque, como rei, ele não pode viver em cativeiro. O maravilhoso livro sagrado dos Quichuas, o Popol Vuh, foi escrito na Guatemala. Os astecas começaram a invadir o vale da Cidade do México por volta de 1090, mas só em 1216 se estabeleceram aí. Em sua origem, os astecas faziam parte do Império de Mayax e Kukulcán. A serpente de plumas era o seu símbolo da divindade. Era também o símbolo dos Quichuas, seus vizinhos. O nome de Quetzal é encontrado em toda a história antiga do México e da América Central. Estendeu-se mesmo aos estados do sudoeste dos Estados Unidos, Arizona e Novo México, pois os índios pueblos usavam em seus ritos e cerimônias a serpente barbada ou de plumas e chamavam-na Quetzal. Quando se comparam as antigas tradições, parece que em tempos muito recuados, uma raça branca dominava o México e a América Central, formando um reino e que seu último rei se chamava Quetzal. O Império Mayax era formado, no mínimo, por 7 povos distintos, todos provenientes da Mãe Pátria e falando todos a língua maia. Todos os reis e rainhas de Mayax, pertencentes às 12 dinastias, eram de raça branca. Os últimos povos de raça branca foram os precursores dos latinos, os ancestrais dos polinésios brancos de hoje, os antepassados dos maias brancos do Yucatán e os antepassados de todas as nossas raças brancas são os mesmos. Quando a Mãe Pátria empreendeu o povoamento do mundo, estabeleceu suas primeiras colônias na América do Norte e na Ásia Oriental. É nesses lugares que podemos encontrar os primeiros vestígios da humanidade, e não na Europa, Egito ou Babilônia, onde a colonização não foi mais do que uma continuação. 100.000 anos ou mais depois do primeiro aparecimento do homem sobre a terra de Mu, as populações haviam se multiplicado a tal ponto que o continente
não bastava mais para alimentá-los. Assim, esses jovens embarcavam à procura de novas terras, no caso de elas existirem sobre o globo. Na mãe pátria eram chamados Quetzals, porque haviam feito da serpente venenosa o seu símbolo do Criador e da criação. O país por eles descoberto era a América, e o ponto onde haviam desembarcado é o país que chamamos hoje de México. Isso se passou há mais de 50 mil anos, e talvez milhares de anos antes. Após o retorno dos exploradores, foram organizadas várias expedições e teve início uma verdadeira colonização. O país tornou-se logo próspero. Outras tribos se instalaram mais ao norte, ao passo que a primeira colônia se estendeu na direção sul, no Yucatán e América Central. Foi na Guatemala atual que eles erigiram a sua capital e elegeram um rei. Não existe outro lugar no mundo tão fascinante para os amantes da antiguidade do que o Vale do México. Consideremos os primeiros colônios. Depois de muitos anos de expansão e quando já haviam construído grandes cidades e templos magníficos, um terrível maremoto recobriu a terra, arrasando cidades e templos e aniquilando todo vestígio de vida humana. Quando as águas baixaram finalmente, deixaram um caos de rochas, pedras e saibros que recobriu o país inteiro com suas cidades e templos. Os vestígios da primeira cidade grande acham-se enterrados a 40 quilômetros ao norte da cidade do México. 4 migrações sucederam à primeira colônia, e todas foram aniquiladas por cataclismos. A última deixou escritos indeléveis gravados na pedra. O arqueólogo Niven descobriu 2.600 tabuinhas. Uma bolsa de gás localizada sob o Vale do México explodiu. Sua plataforma desmoronou e as águas do oceano se precipitaram, aniquilando todos os seres vivos. O vale ficou submerso enquanto se sucediam tremores de terra e erupções vulcânicas, vomitando torrentes de lava e de fogo que levavam tudo de roldão. Podemos ver ainda hoje várias crateras antigas, como a de Chitli, por exemplo, na qual o lençol de lava se estende por mais de 35 quilômetros e atinge a fronteira do México. Não possuo informação suficiente para dar a data exata desse cataclismo. Uma tabuinha de um templo egípcio faz alusão a uma submersão de terras na América Central, há cerca de 16 mil anos. Por ocasião da conquista do México por Cortés, um sacerdote asteca disse-lhe, abre aspas, há muito tempo um maremoto cobriu o Vale do México e aniquilou todos os seus habitantes. As águas se elevaram tanto que destruíram o sol e deixaram o mundo mergulhado em trevas. Mas os deuses criaram um novo sol
e o mesmo reina sobre uma nova era da história do mundo. Fecha aspas. A inundação do Vale do México teve lugar bem antes da destruição de Mu, porque depois que o vale emergiu das águas e se tornou novamente habitável, foi repovoado por mais de uma vez. Mu chamava-se o Império do Sol e reinava sobre o mundo inteiro. Quando Mu, o Sol, submergiu, as trevas reinaram. Tudo era caos e era preciso imaginar novas formas de governo para cada colônia ou império colonial. Cada uma delas se tornou autônoma. Trata-se de fato daquela, abre aspas, nova era da história do mundo, fecha aspas. Pouco tempo depois do último repovoamento do México pelos habitantes de Mu, começaram a se formar grandes cinturões gasosos no oeste da América do Norte, os quais criaram as cadeias de montanhas. Duas delas desceram até o México pelo oeste e este formando entre as mesmas um grande vale. Ao se elevarem, as montanhas arrastaram entre elas esse vale e o elevaram várias centenas de metros. Se a Terra já era habitada, pode-se afirmar que todos os habitantes pereceram, como aconteceu em outras regiões por ocasião do levantamento das montanhas. As cadeias de montanhas do oeste da América do Norte não têm mais de 11.500 anos, se tiverem. Nos vilarejos e pequenas cidades, a uma dezena de quilômetros ao noroeste do México e a uma profundidade de cerca de 6 ou 7 metros, ele encontrou vestígios de uma outra civilização mexicana pré-histórica, um verdadeiro tesouro composto de 2.600 tabuinhas. Para que possam ser lidas, é preciso conhecer o idioma, os símbolos, o alfabeto e a cosmogonia de Mu, a mãe pátria, que é delas a chave. Esse alfabeto compõe-se de 16 letras e numerosos ditongos. M era o símbolo alfabético de Mu, H era o das 4 forças sagradas, e A era o símbolo do Criador, da divindade. Esses escritos representam a primeira língua falada do passado pré-histórico da América. Por mais estranho que possa parecer, os escritos existentes em algumas dessas tabuinhas são idênticos pelos seus conceitos religiosos, aqueles descobertos da Babilônia. Niven havia encontrado a maior parte dessas tabuinhas perto de vários altares. Cada uma estava recoberta por uma camada de argila, com certeza para conservar as cores das letras. A sua localização perto dos altares faz pensar que se trata de relíquias sagradas e muito mais antigas que o povo que as possuía. Eles eram monoteístas e o seu símbolo do Criador era o Sol. Adoravam um ser supremo,
sob a forma de outros símbolos, ornado de numerosos atributos, mas destaca-se que esses atributos descreviam apenas os poderes do Ser Supremo e não eram o próprio Criador. Os habitantes de Mu tinham uma forma de governo do tipo comunista. Todas as colheitas eram divididas e distribuídas de acordo com a lei. Não encontrei nenhuma referência a dinheiro e não posso dizer se eles possuíam alguma espécie de moeda. Os antigos não queriam falar do Criador, que para eles era o Supremo. O que eles chamavam Deus era apenas uma força cósmica emanando do Criador. Os antigos sabiam perfeitamente que, ao ser criado o homem, recebera as forças cósmicas, que essas forças estavam sob o domínio de sua alma, e que quando a alma deixasse o seu corpo material, ela levava consigo as forças cósmicas. Desse modo, a alma humana, possuindo forças, se acrescentava normalmente ao rol dos deuses. Mais tarde ainda, encontramos a palavra Deus ligada aos múltiplos nomes do Criador. Nos veremos no próximo capítulo. Até lá!